noite, bom dia, irmãos. É com imenso prazer, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. E também nossos irmãos e amigos que nos estão acompanhando através da nossa rede Facebook. Um bom dia a todos. E também peço que os irmãos que estão em casa tenham esse espírito também de reverência ao nosso Deus. E eu convido a igreja a colocar-se de pé, para que possamos fazer uma oração para iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez estamos agradecidos porque estamos na Tua casa para louvar e bendizer Teu santo nome, Pai. Te peço também que o Senhor venha nos abençoar e também abrir, Pai, o nosso entendimento e preparar os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra que será dita nessa manhã, Pai. Também te pedimos que o Senhor abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor abençoe também, Pai, e também que Ele esteja nesse momento gostoso de comunhão com sua família e que possa também estar pronto para ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que oramos e agradecemos em Teu nome santo. Amém. Ainda em pé, igreja, eu convido aqui o irmão do Louvores, que irão cantar um hino com toda a igreja. Bom dia, irmãos. Cantaremos o hino 450, Igreja Alerta. É tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Teremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessado imenso mar, e já levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos faze Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, que a morte eterna esforça-te para os deter. Sem marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, a Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado o Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marcha
Obrigado aos irmãos. A igreja ainda de pé. Eu convido o irmão Paulo Venec, que irá fazer a leitura da palavra nessa manhã. Ele vai informar qual o livro que vai ser lido. E após a leitura, a oração com o irmão Paulo Venec, a igreja pode sentar. Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 10. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu lerei os ímpares e os irmãos todos juntos lerão os pares. Assim diz a palavra de Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E nós todos seremos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, composto do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar no céu a seu fim, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, e nos livra da ira futura. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa, engrandecendo o Teu nome e Te adorando, Senhor. Obrigado por todos que estão nos ajudando aqui. Abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. E obrigado por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Obrigado, irmão Paulo. Eu convido novamente os irmãos dos louvores, que irão cantar um cântico com toda a igreja. Eu convido o irmão Léo Souza, que nos ajude a nos recolher os dízimos e oferta dessa manhã. Deus enviou seu
Amém. Vamos convidar a irmã Raquel para entronizarmos um novo corinho à igreja. Bom dia, irmãos. Muito alegre por estar novamente na casa do Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu
Mais uma vez, obrigado aos irmãos. Eu convido aqui à frente o irmão Léo de Souza, que irá fazer uma oração de agradecimento pela devolução dos nossos dízimos e oferta. Lembrando, né, corinho lindo que nos lembra os nossos irmãos em Cristo, que passaram pela nossa igreja, nosso irmão Edgar e família. Nós sentimos aquela saudade gostosa, né? Irmão Léo. Vou pedir novamente aos irmãos que encontram-se no templo, coloquem-se de pé, em reverência ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, gratos estamos, Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, presentes, Senhor, para ouvir mais da Tua palavra, aprender mais, Senhor, e também aplicar em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos tendo aqui na Tua casa. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que foram alçados à Tua obra. Que venha ser, Senhor, utilizado apenas para o louvor da tua glória. E te agradecemos, Senhor, por cada irmão, por cada convidado, amigo que contribuiu e que contribui, Senhor, constantemente. Nossa oração, Senhor, é por aqueles que se dedicam inteiramente à Tua obra. E aqui eu coloco, Senhor, pastores, em especial o nosso pastor Rafael, tão dedicado na Tua palavra e que vem aprendendo ainda mais para passarmos aqui a nossa casa, a Tua casa, aos nossos irmãos, a nós que estamos aqui para aprender. Mas também, Senhor, coloco em nossas orações os missionários, aqueles, Senhor, que encontram-se em lugares de difícil acesso, mas que eles estão tendo a ousadia de levar a Tua palavra, Senhor, nesses lugares. E também aqueles, Senhor, que falam onde a Tua palavra não pode ser dita, não pode ser lida. Abençoa, Senhor. A nossa oração é sempre que eles continuem, Senhor, tendo a Tua proteção, as Tuas bênçãos, e continue, Senhor, com eles, onde quer que eles estejam. Pai, muito obrigado por tudo. Continue, Senhor, conosco durante toda a programação. É o que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmão. Agora chegou o momento para todos nós, os irmãos que estão nas nossas redes, Facebook, a beber uma água e se sentar no sofá para nós possamos agora ouvir a palavra do Senhor. E eu convido o pastor Rafael, que irá trazer os avisos da semana e também a palavra do nosso Senhor nessa manhã. Esse mesmo? Você consegue lá? Coloca em cima aí, molha tudo. Bom dia, irmãos. Misericórdia. Vou dar uma boa noite aqui, ver se melhora. Bom dia, irmãos. 30 de agosto de 2020. Terça-feira já é setembro. E nós podemos dizer com toda a alegria, até aqui o Senhor tem nos guardado. Amém, igreja? É uma alegria, uma satisfação muito grande adorar esse Deus que sabe como ninguém cuidar dos seus. E nós nos alegramos e confiamos ainda mais nesse Deus que nós pregamos. Eu quero, antes da mensagem do estudo dessa manhã, lembrar os irmãos dos nossos avisos. E a gente sempre começa pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal lá no YouTube, faça isso, por favor. Você vai lá no YouTube, digita Templo Batista Bíblico da Floresta, aparece a opção inscrever, você inscreve e depois você aciona o sininho. Pronto, você não paga nenhum centavo e você ajuda a nossa igreja a transmitir
a poderosa, a viva e a infalível palavra de Deus. Então a gente pede encarecidamente, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se por favor e peça para que um amigo, um parente seu faça a mesma coisa, tá bom? A gente pede de todo o nosso coração. O outro aviso: dia 7 de setembro será um feriado, uma segunda-feira. Nós estaremos aqui na igreja às 7 da noite, orando pelo nosso país. Ele precisa e muito de orações. Ao invés de você e eu ficarmos criticando, julgando, vamos orar pelo país. Então eu conclamo a igreja, eu convoco a igreja, dia 7 de setembro, às 7 horas da noite, aqui na igreja. Ao invés de criticar, nós vamos orar pelo nosso país, porque nós cremos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você está convidado, tá bom? O outro aviso: terça-feira agora, iremos retornar com os nossos encontros para casais lá na casa da irmã Rosália e do Vanderlei. Não esqueçam, esse mês de setembro, como serão 5 terças-feiras, então nós vamos intercalar dia 1, dia 15 e dia 29, tá? Como nós estamos nesse processo ainda do distanciamento, vai ser assim: normalmente após o nosso encontro a gente tem aquele lanche gostoso, aquele bate-papo legal, mas como tem que evitar aglomerações, então quando a gente terminar o estudo a gente já corre para casa, tá bom? Mas não falte. Eu tenho absoluta certeza que esses nossos encontros, como tem sido, continuará sendo uma grande bênção. Há muitos casamentos de fachadas, outros apenas por um fio para terminar, e muitos divórcios. Eu vou trazer alguns dados, algumas pesquisas, só para você ter uma ideia. Foi feita uma pesquisa entre 2015 a 2017 sobre o divórcio. E essa pesquisa fora feita no Brasil todo por estados. Você sabe qual é o estado com maior número de divórcio entre 2015 a 2017? Quem sabe? O estado de Rondônia. Essa pesquisa feita entre 2015 a 2017 mostra que o estado de Rondônia foi o estado com maior índice de divórcio nesse período. É claro que isso muda, a configuração, os números vão mudando, mas nesse período, o nosso estado, eu tenho certeza que você conhece pelo menos um caso de casamento que terminou em divórcio. Quem conhece aqui, levanta a mão para eu ver. Olha só. Então não é brincadeira, gente. Então eu conclamo a você, participe desses encontros. Tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa família e também o nosso casamento, tá? 8h30 da noite, não esqueçam. Batismo dia 12 de outubro, feriado, às 9 horas da manhã. Nós estamos olhando um local aí, gente, que é maravilhoso, tá? Aí eu vou manter aquele suspense, né, para aquela animada na turma. Então, logo a gente irá mencionar o local. Mas reserva aí, dia 12 de outubro, será o batismo às 9 horas da manhã. Nós queremos fazer daquela forma. Tomaremos café juntos, depois realizaremos o batismo, depois o almoço. Vamos passar uma tarde em comunhão com os irmãos, aproveitando a oportunidade e a ocasião de ficarmos mais tempo em comunhão. Dia 12 de outubro, às 9 horas da manhã, é um feriado. Você está convidado e convidada. O outro aviso é que sexta-feira nós tivemos que adiar. Deu uma chuva em alguns locais aqui em Porto Velho, e alguns irmãos tiveram alguns contratempos, mas sexta-feira a gente retorna com o nosso estudo de pregação, tá bom? E o último aviso, lembro aos irmãos, famílias abençoando famílias, tem sido de grande ajuda a sua colaboração e a sua contribuição. Famílias têm sido assistidas pela nossa igreja, e isso é motivo de alegria. Gente, generosidade produz generosidade.
Não deixe de ofertar, traga seus donativos, traga a sua contribuição. Você pode trazer lá um pacote de arroz, um pacote de café, de macarrão, o que você puder e o que Deus colocar no teu coração, faça isso. Eu desafio você. Se você não trouxe agora pela manhã, traga à noite, ou se não, na quarta-feira. Ô Leide, obrigado, Deus abençoe. Ele está mostrando ali a contribuição dela. Obrigado, Leide. Depois a gente vai recolher aí, depois juntar e distribuir, tá? Muitíssimo obrigado a você que tem orado e que tem participado desse nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Gislane, muito obrigado. Eu também quero... Pode vir, irmão Paulo, por favor. Saudar os irmãos aqui obrigado, do Facebook. Nós estamos gratos, felizes com a sua presença. Todos vocês que estão conosco. Eu quero fazer um pedido. Nós já fizemos isso outras vezes. Digita para nós aí quantas pessoas estão assistindo o culto com você na sua casa neste momento, por gentileza. Digita aí, irmã Márcia vai colocar bem uns 20 aqui, irmã Márcia. Vai. O irmão Fernandes vai colocar aqui uns 15, quer ver? Vocês vão ver, percebam aí daqui a pouco. Então, por favor, os irmãos do Facebook, compartilha conosco. Pastor, aqui em casa somos em 5, em 3, em 2, em 1, em 15. Nos ajude aí, por gentileza. E enquanto os irmãos estão digitando, nós estamos quase... Eu digo um quase assim, falta só um tiquinho, né? Para a gente inaugurar o que nós adquirimos. Ontem fizemos alguns testes, estamos continuando para que em breve a gente melhore as transmissões também com imagem, com áudio para vocês, tá? Então ore por isso. Ó, começou aqui, ó, o Wagner, Deus te abençoe, viu, Wagner? 1, a irmã Netinha 3, o irmão Alexandre 3, a irmã Angelina 1, o Luiz Eduardo, eu estou falando, ó, lá são 5. São 5. Quem mais? Vamos lá, por favor, nos ajudem aí. A irmã Rejane 1. Quem mais? Por favor, compartilha conosco aí. Irmão Fernandes, eu estou ansioso para ver a sua resposta, irmão Fernandes. Que lá é quase uma igreja completa. Irmão Valdeni 2, Zete 1, Jana 2, quem mais? Por favor, ajudem aí. A Mari Beni tem 1, quem mais? Vamos lá, irmão Fernando 2, aqui ó, irmã Márcia 5, irmã Claudinho lá do Rio Branco são 6, obrigado irmão. Irmã Geni está assistindo sozinha. Maria é a Benita lá no Paraná. Beni, que Deus te abençoe. Sua mãe pediu oração por você na quarta-feira, viu, irmão Martinho? A Benita aqui online, aqui, ó. Isaac e Diná são 3 também. Vamos lá, nos ajude aí, por gentileza, para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão participando da escola dominical. A gente diz aqui na igreja que a melhor escola do planeta é a escola bíblica dominical. Aqui você estuda a palavra de Deus e só ela é suficiente para alimentar as nossas almas. Irmã Miriam 1, Tainara 2, vamos lá, nos ajude aí, por favor. Você que está nos acompanhando pelo Facebook e chegou agora, o que o pastor está falando? Eu estou pedindo para você digitar quantas pessoas estão participando dessa EBD aí na sua casa. Irmão Claudemir, são 3, quem mais? Vamos lá, nos ajudem aí, por favor, para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão participando conosco nesta manhã, tá bom? Enquanto você digita aqui no Facebook, eu quero agradecer aqueles que estão nos visitando nessa manhã. Joás, que Deus te abençoe grandemente, viu? Seja bem-vindo. Verônica, quem está do seu lado, Verônica? Desculpa. Liliane, seja bem-vinda, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Sintam-se bem em nosso meio. E os irmãos também, que Deus abençoe. O irmão Fernando está perguntando aqui, qual a pergunta? Estava sem internet, a internet estava ruim. Irmão Fernandes, a pergunta que eu fiz é o seguinte: aí na sua casa, quantas pessoas estão participando da EBD nessa manhã? Compartilha comigo aqui, por favor, irmão Fernandes. Que a internet estava ruim para ele lá.
Enquanto o irmão Fernandes digita, eu peço à igreja, os irmãos que estão no templo, coloque-se em pé, por favor. Abram as suas Bíblias no texto que nós lemos agora há pouco, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Beni, diga para mim qual o município que você está morando aí no Paraná, por favor, tá bom? Olha aqui, ó, irmão Fernandes digitou. Lá na congregação do irmão Fernandes tem 10 pessoas assistindo o culto. É só a família, filho, esposa, só assim lá. São 10. Irmão Fernandes, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. A irmã Mércia, lá em Alagoas, são 3 pessoas. Ó, lá no irmão Fernandes, são 6 adultos e 4 crianças. Que Deus abençoe, irmão Fernandes. Eu espero de coração que a palavra do Senhor fale conosco nessa manhã. Muito obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 ao 10. Os irmãos que estão no templo, quando encontrarem, digam amém, bem feliz aí. Amém. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que quais fomos entre vós por amor de vós. Verso 6: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós bendizemos ao Senhor pelos cânticos que nós entoamos. Obrigado porque estamos na Tua presença, estamos Te adorando, estamos glorificando o Teu santo nome, Pai. Também Te louvamos pela vida, pela saúde que recebemos do Senhor. Obrigado pelas famílias, pelos irmãos que estão aqui no templo conosco, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Temos muito a Te agradecer e peço que a cada dia o Senhor nos estimule, o Senhor nos motive a Te buscarmos, e que nós venhamos entender e compreender que nós somos necessitados do Senhor. O Senhor não necessita de nós, mas nós sim necessitamos de Ti. Por isso, Pai, nos faz entender, nos faz enxergar essa verdade, para que a nossa consciência, o nosso coração estejam dispostos sempre a Te buscar. Ó Deus, fala conosco nesta manhã por meio da Tua palavra. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu já falei. A Raquel está me passando aqui a notícia que lá no Irmãos Fernandes são 10. Mas eu já passei, ainda bem que está gravado, né? Ela vai dizer assim, não, eu não falei. Eu falei, está gravado agora. Aí depois você vai ver que eu falei, tá bom? Mas obrigado assim mesmo. Está passando agora para você? É. Sua internet está muito ruim, está muito lenta. Mas já falei, tá? Obrigado, viu? Era só isso mesmo? Semana passada nós iniciamos um estudo baseado
na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E naquela ocasião nós trabalhamos o tema, o poder transformador do Evangelho. E eu disse que nós iríamos dividir em duas partes a mensagem. Na primeira, que foi semana passada, nós vimos basicamente o versículo 3, que o Evangelho, ao chegar em Tessalônica, produziu muitos resultados. E o efeito transformador fora visível na vida daqueles irmãos. E quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos dizendo que o poder está no pregador, que o poder está na oratória, que o poder está na eloquência de quem ensina. Mas o próprio Evangelho, ele tem esse poder. E é o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Não há poder no pregador, não há poder em quem transmite a palavra, mas a própria palavra, o Evangelho, ele é poderoso para salvar, para quebrantar corações e transformar vidas. Naquela ocasião, nós vimos que os irmãos em Tessalônica, que foram alcançados pelo Evangelho, eles desenvolveram uma fé viva e ativa, no verso 3. Depois, eles trabalharam movidos pelo amor. E por fim, eles mantiveram sua esperança no Senhor. Queridos, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós não seremos as mesmas pessoas, nós não continuaremos no mesmo lugar. Uma vez que esse Evangelho nos alcança, nós seremos novas pessoas, nós nos tornamos novas criaturas. E ao dizer que nós temos fé, é preciso entender que a fé não é uma fé morta, não é uma fé inativa, não é uma fé inoperante. Mas quando esse Evangelho nos alcança, ele vai nos levar, ele vai nos mover a dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou das trevas e nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesta manhã iremos contemplar mais algumas transformações na vida daquelas pessoas. Quais outras transformações ocorreram na vida dos irmãos em Tessalônica? Antes de vê-las, eu quero fazer algumas perguntas a você e a mim, sondando o seu coração, sondando a sua consciência, o seu viver. O Evangelho que você vive tem impactado as pessoas em tua volta? Tem impactado a comunidade em que você está inserido ou inserida? Desde quando você entregou a sua vida a Cristo até agora, quais as mudanças e transformações mais significativas você tem percebido na tua vida? Você tem 3, 5, 10, 15, 20 anos de vida cristã, mas quais são as transformações que você poderia enumerar e dizer assim: olha, depois que o Evangelho me alcançou, depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu senti e vi essas transformações acontecendo. A última pergunta: você consegue perceber se Deus está agindo na vida das pessoas através da sua? Você consegue perceber se Deus está agindo na vida das pessoas através da sua vida? Como é você fora do templo? Como é você no seu dia a dia? Como é você lá no seu local de trabalho? Como é você na sua família?
na sua vizinhança, na universidade, na faculdade, na escola. Quem é você? Como você se comporta? E o texto, ele vai nos mostrar outras transformações que ocorreram na vida daqueles irmãos em Tessalônica. E eu vou pedir que um irmão do meu lado direito leia em voz alta o verso 5, depois meu lado esquerdo o verso 6, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, tá bom? Meu lado direito, versículo 5, quem encontrou em voz alta, por favor. Meu lado esquerdo, o 6. Obrigado, irmão. Desculpa, irmão. Continue, desculpa. É que minha tradução acaba aqui. Pode. Obrigado. Quando Paulo escreve, no verso 3, ele vai dizer: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Percebam que continua, há uma vírgula no final do texto. E ele vai seguindo o seu raciocínio, ele continua mostrando que transformações aconteceram na vida daqueles irmãos. E ele vai avante. Quando chega no verso 6, ele diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A outra transformação, na sequência, a quarta, a primeira de hoje, eles receberam o Evangelho com alegria, apesar do sofrimento. Os irmãos de Tessalônica receberam o Evangelho com alegria, apesar do sofrimento. Paulo enfatiza isso. Ele enaltece essa qualidade. E aqui nós temos um paradoxo: tribulação e alegria. A tribulação, como resultado da aceitação do Evangelho, foi imposta pelos homens. A alegria que eles possuíam em ter aceito o Evangelho veio do Espírito Santo. O paradoxo é que eles recebem o Evangelho com muita tribulação, porém com alegria também. A tribulação foi imposta pelos homens, a alegria pelo Espírito Santo. E Paulo vai nos mostrar isso. E essa palavra tribulação aqui nesse texto quer dizer pressão, opressão, remonta também à angústia. E o que é pressão? Segundo o dicionário da língua portuguesa, pressão é o ato ou o efeito de pressionar, de apertar, de causar uma tensão. Já opressão é o estado de quem se encontra oprimido. Uma pessoa que é vítima de tirania e humilhação. Eles passaram por isso. As pessoas, algumas das pessoas, estavam pressionando aquela igreja, estavam oprimindo aqueles irmãos, outros humilhavam, e isso causou sim uma pressão, isso causou uma opressão, e os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo tudo isso por terem recebido e aceito o Evangelho. Qual o problema? Por que perseguir? Por que oprimir?
Por que pressionar quem recebe o Evangelho? Por terem recebido o verdadeiro Evangelho, agora eles passaram a ser perseguidos e sofrerem retaliações. Qual o problema? Por que não aceitar o Evangelho? Por que perseguir quem recebe o Evangelho? Por que oprimir? Por que pressionar? Aquela igreja sofreu. De um lado, as tribulações, as perseguições, a opressão, a pressão, a angústia que isso causava. Mas na contramão, eles estavam alegres. Eles não se vitimizavam. Eles não se achavam coitadinhos. Mas há uma alegria que vinha do fundo da alma. Eles tinham e manifestavam essa alegria. Eles mantinham a alegria e cultivavam a esperança. Paulo diz no verso 6, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. No verso 10 ele diz, a esperar dos céus o seu Filho, que vai nos livrar da ira futura. Mesmo sendo perseguidos, eles não perdiam a sua alegria. Mesmo sendo pressionados, eles eram alegres. Não era algo forçado, mas era algo que o Espírito Santo dava àqueles irmãos. Não podemos, claro, deduzir que eles gostavam de sofrer, mas eles entenderam que a razão do sofrimento imposto a eles era por uma causa muito elevada. Os sofrimentos, como resultado da fé, produzia não tristeza, mas alegria, por ser algo que Deus se alegrava. E é incrível que esse tipo de perseguição nós vamos ver desde o início da igreja cristã. Essa pressão, essa opressão contra o Evangelho é desde o início da igreja. Se não, olha o que diz Atos capítulo 5, verso 41, deixe marcado aqui em 1 Tessalonicenses, por favor, e vou pedir que um de vocês leia em voz alta, Atos capítulo 5, verso 41, por gentileza. Olha só, obrigado, Léo. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrerem humilhação pelo nome de Jesus. Desde o início da igreja, há essa perseguição contra o Evangelho, contra a fé, mas eles não se abatem, pelo contrário, eles se alegram, porque o Espírito Santo coloca alegria no coração deles. Amém, igreja? É alegria, não é tristeza. E essa alegria é fruto, é resultado de uma convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa. Volta para 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 2, e vejam o que Paulo vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 12. O que esses irmãos de Tessalônica estavam dispostos a sofrer por amor a Cristo. 1 Tessalonicenses 2, 12 ao 16. Amém? Ou misericórdia? Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Gente, olha que perfeição. Por isso também damos sem cessar graças a Deus
pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo está dizendo que há uma perseguição, que há uma opressão, que há uma pressão. E quando ele escreve aos Filipenses, o apóstolo enfatiza uma relação muito estreita entre o crer em Cristo e o sofrer por Cristo. Grava bem isso. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo enfatiza a relação muito estreita entre o crer em Cristo e o sofrer por Cristo. No capítulo 1, verso 19 de Filipenses, ele diz: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não é só crer, é padecer, é ser perseguido, é ser oprimido, é ser pressionado. Não é só crer, é pagar o preço. O preço da melhor decisão da sua vida. Paulo vai dizer no verso 4 do capítulo 1: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. É preciso entender isso aqui. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele vai dizer: e também todos os que querem viver piamente para Cristo Jesus padecerão perseguições. Essas perseguições surgem quando a pessoa decide viver o Evangelho de Cristo e prestar a Ele uma verdadeira lealdade. Essas perseguições virão quando a pessoa decide viver o Evangelho de Cristo e prestar a Ele uma verdadeira lealdade. Viver o Evangelho de qualquer jeito é muito fácil. Viver o Evangelho como Deus quer é difícil. Viver querendo agradar os outros, mesmo que esse nosso desejo de agradar os outros acabe desagradando a Deus, tranquilo. Quem já recebeu o Evangelho deve se acostumar com a realidade de ser pressionado, de ser oprimido. Você que se entregou a Cristo e quer viver agradando a Ele, você está preparado e preparada para sofrer pressões? Dentro de casa, no trabalho, na sociedade, você está disposto ou disposta a sofrer pressão por nome de Cristo? Não, eu não acredito, não aceito. A Bíblia mostra o contrário. Não é assim mesmo, cada um tem opinião. Não. O que é certo, o que é errado, porque a Bíblia diz que é sim, sim. O que procede disso é de quem, gente?
de procedência maligna. Para não sofrer pressões, para não ser rejeitado no grupo ou na tribo que está inserido, na aldeia global. Tem muitas pessoas se fazendo assim, é assim mesmo, é o politicamente correto. Não. Quando as autoridades mandaram, determinaram os discípulos para não falarem mais do nome de Cristo, eles pararam? Não. Me calar, não. Fazer com que eu deixe de falar do nome de Cristo, nem morto. Vai preso. E aí? Vai morrer. E aí? Cuidado com as pressões. Cuidado para você não se curvar diante de alguém e acabar fazendo a coisa que desagrada ao Senhor. Você vai ser pressionado. Você vai ter que se posicionar em determinados momentos. Eu creio nisso e acabou. Você não acredita? É um problema seu. Por que eu tenho que respeitar a tua forma de crer e você não a minha? É posicionamentos. Você acha que você será aceito ou aceita por todas as pessoas? Você acha que vai ser? Não existe unanimidade. Cristo teve unanimidade? E por que você quer ter? Você acha que lá na faculdade você vai ser aceito ou aceita por todos? Não vai. Lá no seu trabalho? Não vai. Na vizinhança? Não vai. Não vai. Porque o Evangelho causa essas transformações. Ele causa essas mudanças. Mas quando isso acontecer, não te entristece não. Quando lá na escola, na faculdade, na universidade, aqueles grupos te excluírem, não fica triste não. Alegre-se, porque o Espírito Santo nos dá alegria. Amém, igreja? O fruto do Espírito é amor, alegria. É a alegria que vem de dentro, a alegria que emana da alma, porque Deus colocou ali em nós. Então essa é uma outra transformação. Aqueles irmãos receberam o Evangelho com alegria, apesar do sofrimento. Não pensem que quem decide viver para Cristo vai ter vida fácil, que não vai. Vem pressões, vem opressões, vem perseguições, vem tribulações, vem. Mas se alegre, como essa igreja se alegrou. Mas tem uma segunda. Veja agora comigo os versos 7 e 8, por favor. Além de receberem o Evangelho com alegria, apesar do sofrimento, olha o verso 7 e 8. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A segunda transformação poderosa que o Evangelho produziu, provocou naquela igreja, é que aqueles irmãos tornaram-se exemplo. De maneira que fostes o exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Assim como Cristo sofreu, Paulo, Silvano, Timóteo e outros cristãos, os irmãos de Tessalônica também sofreram. Os tessalonicenses tornaram-se cópias daqueles a quem imitavam. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, Paulo exortou os irmãos a serem seus imitadores, assim como ele era um imitador de Cristo. Uma vez convertidos, eles tornaram-se seguidores e discípulos, copiavam a Jesus e aos verdadeiros servos do Senhor, e de tanto imitar, eles tornaram exemplo, se tornaram um modelo, tornaram-se um padrão. O comportamento dos cristãos em Tessalônica dava uma boa impressão para as pessoas.
Antes, eles pertenciam ao paganismo religioso, mas quando foram alcançados pelo Evangelho, a pessoa de Cristo começou a ser impressa na vida deles, e essa impressão causou um grande impacto na sociedade e na comunidade que eles viviam. Ao ponto de chegar no verso 8, Paulo dizer: porque por vocês soou, ecoou, fez eco a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Quando você escuta essa expressão aqui, de tal maneira, qual é o versículo que você lembra? João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira. E a mesma expressão que aparece lá em João 3,16 é essa mesma expressão, de tal maneira. Ela pode ser traduzida assim: olha, a fé de vocês, a palavra, o comportamento se espalhou tanto, que não tem mais necessidade de falar coisa alguma. Os irmãos de Tessalônica eram propagandistas do Evangelho. A propaganda que eles faziam era com a própria vida. O comportamento e a conduta era um outdoor gigante, e que as pessoas conseguiam facilmente ler a vida deles. A fé para com Deus se espalhou, repercutiu em vários lugares, não ficou restrita apenas na Macedônia e Acaia, mas ela se expandiu, ela foi além. Aqueles irmãos aliaram e alinharam o discurso com a vida. Uma vez alcançados e transformados pelo Evangelho, agora eles fazem o Evangelho ecoar nos ouvidos das pessoas. Queridos, o poder de uma vida transformada exerce uma forte influência na vida de outras pessoas. O poder de uma vida transformada exerce uma forte influência na vida de outras pessoas. Por isso você e eu, diariamente, devemos nos cobrar, devemos nos perguntar: sirvo de exemplo para alguém? O meu exemplo é positivo ou é negativo? Eu sirvo de padrão ou de modelo para as pessoas? Eu tenho influenciado as pessoas em minha volta a servirem a Cristo? Eu tenho falado da fé para as pessoas? Eu tenho conduzido alguém à presença de Cristo? A fé, ela é viva e ativa, como nós já vimos. Eu não preciso dizer que existem pessoas que exercem uma influência destrutiva e negativa na vida das pessoas. Você sabe. Eu não preciso dizer que existem muitas pessoas dentro das igrejas, independente da denominação, que são mau exemplo e que não servem de modelo. Praticamente toda semana, todo mês, todo ano, ouvimos escândalos envolvendo pessoas que se dizem cristãs. Vocês têm acompanhado os noticiários aqui no Brasil? É um escândalo atrás do outro. Pessoas que deveriam ser um modelo, ser o padrão, não são. Uma coisa é calúnia, outra coisa é provas.
É preciso atentar para o nosso comportamento. Será que aqueles irmãos, eles apenas discursavam? Gente, é muito simples elaborar um sermão, uma pregação com palavras bonitas. É muito fácil vestir um terno, colocar uma gravata, fazer a barba, pentear o cabelo, é muito fácil. Mas será que é esse tipo de vida que as pessoas querem ver? Eu tenho certeza que você, assim como eu, estamos cansados de discursos e só discursos. Não adianta, não serve. É muito fácil nas redes sociais dizer assim: eu amo Jesus, mas está vivendo uma vida de pecado. Jesus é tudo para mim, mas renuncia o viver para Cristo para não perder pontos com as pessoas. É muito simples dizer assim: eu vou morrer por Jesus, mas não está vivendo para Ele. Não é esse tipo de discurso que os irmãos de Tessalônica pregavam. Falam, pregam, proclamam, mas não vive Cristo. Há um distanciamento gritante entre a pregação e a vida, entre a teoria e a prática. Há um desalinhamento entre o que diz e o que faz. Acusar, você pode ser vítima de acusação. Calúnia, você pode ser. Agora, quando alguém chega e aponta o dedo no seu nariz e diz: olha, eu tenho provas que você fez, aí a coisa começa a mudar. Se alguém te calunia, pede para provar. Pede provas concretas. Agora, se tiver provas, como é que você fica? Deixa eu te fazer algumas perguntas, e elas servem para mim também. Você é exemplo para as pessoas que estão ao teu redor? Sua vida serve de inspiração para alguém? Quem você imita? Em quem você se espelha? Em quem você se exempla? A vida é feita de imitações. É o Ctrl+C e o Ctrl+V. Pessoas que reproduzem comportamentos maldosos, ela já imitou alguém, pode ter certeza disso. Pessoas que reproduzem bons comportamentos, ela tem imitado pessoas boas. A questão não é imitar, a questão é quem nós estamos imitando. Porque uma vez que aqueles irmãos, Paulo vai dizer, foram imitadores dele, eles agora servem de exemplo, servem de modelo. Irmãos, a sociedade precisa de famílias modelo. A sociedade precisa de igreja modelo, de cristãos modelo, de pastores modelos, de líderes modelo. Precisa. Mas se não for a igreja, quem será? Se não começar conosco, vai começar por quem? Mas tem uma terceira e última transformação. Além de receberem o Evangelho com alegria, apesar do sofrimento, além de tornarem-se exemplo, olha comigo o verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Escutem bem isso aqui. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. A terceira mudança que o Evangelho, ou transformação que o Evangelho produziu,
é que aqueles irmãos abandonaram os seus ídolos. Enquanto no verso 6 e 7, nós temos, principalmente o verso 6, nós temos um paradoxo entre a tribulação e a alegria. Agora no verso 9, nós temos uma antítese. Aqueles irmãos, eles ao se converterem a Deus, eles deixaram, abandonaram, viraram as costas para os seus ídolos de então e voltaram-se para Deus. Mas eu chamo a sua atenção para o primeiro enunciado do versículo 9. Veja o que ele diz: porque eles mesmos, não foi alguém que impôs, não foi alguém que determinou, não foi alguém que disse, olha, você tem que fazer isso, mas eles mesmos. Porque quando o Evangelho, ele nos alcança, ele vai produzir isso, ele vai nos dar um entendimento correto da vida. Antes de serem alcançados pelo Evangelho, os irmãos em Tessalônica dedicavam-se aos seus ídolos, eles eram idólatras. Idolatria é adoração a ídolos, não necessária, não exclusivamente a imagens de esculturas apenas. Idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que rouba a primazia de Deus em nossa vida, e isso se torna um ídolo. E esse ídolo pode ser concreto ou abstrato, visível ou invisível, palpável ou não. Para algumas pessoas é mais fácil acreditar em algo que se vê do que em Deus que não se vê. Será que esse raciocínio é correto? Tem pessoas que dizem, pastor, como é que eu vou acreditar em Deus que eu não vejo? Eu prefiro, pastor, adorar uma imagem que eu estou vendo. Mas será que esse raciocínio é correto? Vamos voltar ao Antigo Testamento e ver alguns textos que nos trarão luz ao coração. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo 20, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 6. Abra sua Bíblia lá. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 6. E quando você encontrar aqui no templo, diga um amém. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: escuta isso aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O texto continua: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Vamos entender uma coisa. Deus deu uma ordem à nação de Israel. Aqui está referindo-se à lei mosaica. Deus está dizendo para a nação de Israel: foi eu
quem tirou vocês da escravidão. Não façam para vocês imagens de escultura. Mas quando você lê Êxodo, o capítulo 32, você vai perceber uma coisa interessante e chocante. Porque Êxodo 32 narra: o povo viu que Moisés demorou para trazer as tábuas da lei. E Moisés demorou a voltar lá do monte. De repente o povo se volta para Arão, que não era líder, mas queria usurpar a liderança de Moisés. Geralmente é assim: quem não é líder quer agradar o povo, se deixa levar pelo povo. Então o povo chegou para Arão e disse: Arão, é o seguinte, estou parafraseando, Moisés, demorou, acho que ele não volta mais. Faz para nós aí, Arão, um deus ou deuses, para que nós viemos adorá-los. Arão, então, atendeu ao povo e fundiu as joias de ouro, fazendo um bezerro para eles adorarem. Agora, os israelitas estão vendo um bezerro de ouro. Eles estão contemplando aquele bezerro. Os olhos estão vendo aquele bezerro. A pergunta que surge é a seguinte: quem tirou o povo da escravidão egípcia? Deus, quem eles não estavam vendo, ou o bezerro que estava diante dos olhos deles? Deus. Eles não viram Deus, mas foi o próprio Deus. Ele diz: foi Deus quem os tirou de lá. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os israelitas pensavam que o bezerro feito pelas mãos humanas, no caso a mãos de Arão, fosse capaz de solucionar os seus problemas. Mas quem de fato resolveu foi o Deus vivo de Israel. O bezerro de ouro fora a primeira imagem de escultura feita pelo homem, após a ordem de Deus, em Êxodo 20, versos 1 ao 6. Eu não vejo Deus. Como diz a letra do cântico, invisível, mas real. Você não vê o vento, mas ele existe ou não? Existe. Deus existe. Não é aquilo que eu vejo que vai ser o elemento da minha, objeto melhor, da minha adoração, mas Deus. E a Bíblia ensina que qualquer imagem de escultura é uma obra feita pelas mãos de homens, e que essas imagens não têm poder para socorrer as pessoas. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 115. Eu vou ler numa outra tradução aqui, os versos 4 ao 8. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 115, versos 4 ao 8. Se você não tem marcado, grifado na sua Bíblia, faça isso hoje. Salmo 115, versos 4 ao 8. Ouçam o que diz: os ídolos deles quem? Dos gentios, não dos judeus, dos gentios. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos têm, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz eles têm, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que neles confiam. Quem esculpiu
Quem fez a imagem atentou-se nos seus pormenores. Colocou as mãos, os pés, os olhos, a boca, os ouvidos. Legal. Mas não é isso. Porque ele não tem vida. Se não tem vida, logo não gera vida, só gera vida quem tem vida. Por isso que o texto em Tessalonicenses, ele é enfático em dizer que os irmãos em Tessalônica, por eles mesmos, se converteram ao Deus vivo. Eles deixaram de adorar aqueles ídolos. E diga-se de passagem, eram muitos ídolos. Você vai lembrar do que Paulo diz lá em Atos 17, dos versos 23 ao 29, quando ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. Meu querido, o livramento e a proteção real não provém de simples estátuas, amuletos, pé de coelho, galho de arruda, sal grosso, sessão do descarrego, óleo ungido, flor ungida, vassoura ungida, foto ungida, o tarô, das cartas, dos signos, da astrologia ou afins. Não. O nosso livramento, o nosso socorro vem de um Deus vivo e um Deus verdadeiro que sempre interagiu conosco. Deposita a tua fé nesse Deus. Embora você não veja, mas Ele é real. Assim como Israel não viu, foi Ele quem disse: eu sou o Deus que tirei vocês da escravidão do Egito. E se nós aqui estamos hoje, é tão somente por causa desse Deus que é vivo e verdadeiro. É preciso abrir mão, largar a idolatria. E essa idolatria, ela vai se modernizando, ela vai tendo uma nova formatação e conotação. Tem pessoas que têm o dinheiro como um Deus. Jesus disse isso em Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. E qual é o senhor que ele diz ali? O dinheiro. Tem pessoas idolatrando o dinheiro. Tem pessoas se auto-idolatrando. O eu está em um pedestal muito elevado. Se me machucar, pronto, o mundo acaba. Se pisar no meu calo, pronto. Se não fizer o que eu quero, se o mundo não girar em minha volta, se as pessoas não me derem a devida atenção, eu vou embora. Isso é idolatria. É preciso abrir mão de tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Quais são os ídolos que você e eu temos que largar? Eu quero concluir lendo com vocês Atos 17. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 17. Paulo está em Atenas, o centro da intelectualidade humana, o centro do saber humano. E quando ele chega em Atenas, o seu espírito se comove em ver a idolatria do povo. E olha o que ele vai dizer, Atos 17, dos versos 23 ao 29. Os irmãos aqui do templo ao encontrar, diga amém. Grifa aí na sua Bíblia esse texto. Porque, Paulo falando, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Agora escute isso aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Queridos, escuta isso, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. É Deus. Não são os ídolos. Não é o dinheiro, não é a nossa condição social, quem nos dá vida, a respiração, todas as coisas. O Covid provou isso. Quantas pessoas tiveram que pagar, está aqui a Wanda, para poder respirar? Oi, Wanda? Um oxigênio que não é tão bom quanto o que Deus dá. O ar, o fôlego, a vida, a respiração e todas as coisas vêm da mão desse Deus poderoso, desse Deus que é vivo, desse Deus que é verdadeiro. Querido, vamos viver para o Senhor. Vamos nos conscientizar da importância que é adorar esse Deus tremendo, esse Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o mundo, que criou o universo, que criou você, que criou eu, e que sabe como manter as coisas em ordem. Abandona os teus ídolos. Se são imagens de escultura, abandona. Se é o dinheiro, abandona. Se é o seu eu, abandona. Porque o Evangelho tem esse poder transformador de fazer com que as pessoas se convertam dos seus ídolos e passem a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé, para a gente fazer 2 orações nessa manhã. Eu não sei qual a credibilidade que você dá à palavra do Senhor. Eu não sei qual a importância desse livro na tua vida. Eu não sei. Uma coisa eu sei: que o Evangelho é o poder de Deus. Nós somos frutos, nós somos resultados desse poder. Potencialmente, todos nós teríamos capacidade e condições de estarmos em outros lugares hoje e não adorando a Deus. Mas estamos aqui porque esse Evangelho nos transformou. Nós vamos fazer 2 orações. Eu vou pedir que um irmão aqui no templo, ou uma irmã que sentiu o desejo, ore nesse momento. E à medida que você estiver orando, vá sondando o seu coração e veja se você tem vivido um cristianismo alegre, mesmo em meio às opressões, às pressões da turma. Veja se você tem se tornado um exemplo, um padrão, um modelo para alguém. E veja quais são os ídolos que você precisa abandonar para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Um irmão ou uma irmã ore, e após eu farei uma outra oração. Nosso Deus, nosso Pai,
nós possamos mudar a nossa relação, nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos da tua palavra. Que nós possamos, Pai, ser um verdadeiro imitador de Cristo. Pai, nos abençoe, nos dê essa capacidade, nos dê essa alegria, para que nós possamos entender, Pai, realmente a vida, Pai, espiritual, a vida cristã, e o que nós estamos fazendo. Nos dê, Pai, entendimento, para que nós, a partir de agora, possamos ter outra visão, Pai, do verdadeiro objetivo que nós temos. Pai, nos abençoe, Pai, nos dê coragem para enfrentar essa vida. Muitas vezes nós só pedimos, Pai, a tua bênção, mas esquecemos, Pai, das tribulações. Muitas vezes nós nos fortalecemos na tribulação. Que nós possamos estar preparados, espírito e alma, para quando vier a tribulação, nós conseguimos passar por ela. Nós temos o Senhor nosso Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Oramos e agradecemos a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e pela forma que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a Tua palavra é o único alimento necessário para fortalecer a nossa alma. Vivemos em dias de imediatismo, do culto à própria pessoa, da imagem, e muitos, ó Deus, que um dia foram alcançados pelo Evangelho, têm se deixado levar pelos costumes e pela moda que reina em nossos dias. Mas eu peço, Pai, que o Senhor, de forma encarecida, venha sondar, agir na nossa consciência e no nosso coração, para que nós venhamos viver de acordo com o Evangelho. Não é viver de acordo com as nossas opiniões, achismos, mas viver de acordo com a Tua própria palavra. Ó Deus, obrigado porque foram inúmeros os resultados transformadores na vida dos irmãos em Tessalônica. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sempre alegria em meio à opressão, em meio à pressão, em meio às perseguições que iremos sofrer. Que nós venhamos sempre manifestar a alegria, porque a alegria não é fruto humano, a alegria é fruto do Espírito Santo. Ó Deus, precisamos de modelos, de exemplos, em todos os segmentos da sociedade, na política, no judiciário, no legislativo, no executivo, na vida cristã. Nós precisamos de exemplos. Há tantos escândalos em todos os setores e segmentos da sociedade. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos referência para as pessoas, que nós venhamos, ó Pai, viver um cristianismo que agrade ao Senhor e que glorifique o Teu santo nome, e que a nossa fé, ela ecoe, ela venha repercutir, não só aqui em Porto Velho, mas em todos os cantos desse Brasil, e por que não esse mundo afora. Mas também te peço, Pai, nos dê a coragem de romper com os nossos ídolos, aqueles que vamos guardando, aqueles ídolos que nós achamos que não são tão ofensivos, mas que têm roubado o Teu lugar no nosso coração. Às vezes o dinheiro, o entretenimento, o nosso próprio eu, a carne. Às vezes, ó Pai, devotamos mais tempo em coisas passageiras do que no relacionamento com o Senhor. E isso tem roubado, meu Deus, a primazia Sua da nossa vida. Eu peço que nessa manhã, como o irmão Paulo mesmo orou, que a começar por nós e a partir de hoje, o Senhor nos ajude a valorizar de fato a Sua pessoa. Que nós venhamos viver um cristianismo que exalta o Teu nome
e que o Senhor passe de verdade a reinar no nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por essa escola tão maravilhosa, pelos irmãos aqui no templo, pelos irmãos nos acompanhando pelo Facebook. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nossas famílias, e que o Senhor não nos permita esquecer o que temos aprendido, mas que venhamos colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Ó Pai, leve-nos aos nossos lares em paz e em segurança, dê a nós uma boa tarde, um bom almoço, e que possamos voltar à noite para continuar Te adorando e Te servindo. Obrigado por tudo. Tu és o nosso Deus que é vivo e verdadeiro. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor. Antes de nos despedir, eu quero só desejar a todos um bom almoço. À noite, às 19h30, culto de louvor e adoração, e vamos falar sobre fé, um assunto tremendamente importante. Então não falte hoje à noite. Você que está no templo, retorne. Você que está no Facebook, nos acompanhe também. À noite vamos falar sobre a fé. Os irmãos que estão aqui no templo, me aguarde chegar até a porta para me despedir de todos vocês. Tenhamos um bom dia e um bom almoço, e até a noite, se Deus nos permitir.